Olá pessoal, então voltamos aqui agora para a nossa segunda parte do primeiro pilar ainda, entrada de dados. Como é que você faz um bom formulário de entrada de dados para que você capture bons dados para o seu sistema. Então nós vamos falar agora de um segundo formulário, né? Então nós vamos falar daquele que vocês já receberam na primeira aula e que vocês já têm esse arquivo com vocês, e aqui eu separei só a parte da entrada de dados, tá? Lembrando então que nós temos 4 componentes aqui no sistema: a entrada de dados, o processamento de dados, as tabelas, e o banco de dados e as consultas. Vamos lá, o formulário está aqui. Aqui eu tenho a minha área de processamento de dados, onde eu vou trabalhar os dados do formulário. Aqui tem o banco de dados, onde eu vou armazenar os dados do formulário. E aqui eu tenho as tabelas de validação. No nosso caso eu tenho 2 tabelinhas bem simples aqui, tá? Onde eu coloquei os estados e se cliente ou fornecedor, maiúsculo e minúsculo, tá? E aqui eu fiz um roteirinho para a gente não se perder também, você vai ter esse roteiro com você, legal. E está no PowerPoint também, que eu estou acompanhando com ele aqui, né? Lembra que eu falei no primeiro pedaço aqui da nossa aula que o teu banco de dados é que determina o teu formulário? Então, na verdade, essas colunas aqui, olha, são a coisa mais importante que você tem, ok? Os cabeçalhos das colunas. E o que eu fiz aqui na minha work area, na minha área de trabalho? Eu coloquei aqui exatamente as colunas. Repare que essa minha área de tratamento dos dados aqui, que é uma área intermediária, é uma área que ficou oculta, ok? Ela simplesmente vai capturar os dados do banco de dados, ok? Ela vai buscar os dados lá e, à medida que eu vou digitando lá no meu formulário, ele vai preenchendo aqui. Vamos dar um exemplo para você entender isso? Aqui está o meu formulário, vocês conhecem. Eu vou cadastrar o fornecedor, o cliente número 2. E eu vou chamar esse nosso cliente aqui, o fornecedor, de loja, vamos colocar aqui maiúsculo, loja XYZ, ok? E vou proteger o formulário porque ele está desprotegido. Vou proteger, porque quando eu protejo, o que acontece? Ele simplesmente faz com que eu pule direto para os campos que me interessam, tá ok? Aqui está validado, não é isso? Lembra da validação de dados? Ele só pode escrever um C ou um F maiúsculo ou um C ou um F minúsculo. Na verdade, o ideal era deixar C e F maiúsculo só para ele não poder escolher um outro, tá ok? Porque na verdade é C para cliente e F para fornecedor. Lembra daquela mensagem? A mensagem de entrada que explica para o sujeito o que vai nesse campo. Isso aqui então é um campo validado e eu validei com esta tabela aqui, tá vendo? Esta tabela valida este campo. Bacana. O CPF e CNPJ está escrito aqui só os numerais. É uma mensagem também que eu preparei explicando para o sujeito que ele não tem que escrever todos os números. 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 88. Tá? Digitou um CNPJ, dá um tab, ele já formata o CNPJ automaticamente, tá certo? E o telefone, 41 5555 4777, pronto. Ok? Ele colocou um telefone, também formatou o telefone. Os campos em amarelo aqui, teoricamente, são os campos obrigatórios, ok? Então, vamos supor que eu só vou preencher os 4 campos obrigatórios ali, e o contato vai ser o nosso famoso amigo Zezinho, ok? Enter. Legal, legal. Então, o que eu fiz? Eu criei os dados aqui, eu digitei, não foi? Agora, repare só o que aconteceu. A work area. Ela buscou o número, buscou o nome, buscou o tipo, buscou o CNPJ, o telefone e o Zezinho. Como é que ela faz isso? Tem uma forma muito bacana aqui, que talvez vocês não conheçam. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Eu dei nome para cada campo do formulário, tá entendendo? Por exemplo, esse campo aqui, o FRCONT-N1, é o contato do formulário. Então, se você clica aqui no formulário, olha, você vai notar aqui que aparece o nome dele aqui em cima, tá vendo? Quando você clica aqui no e-mail, ele vai aparecer o nome aqui em cima. Você clica aqui no CEP, aparece o nome aqui em cima. Então, eu tenho esse trabalho, dá bastante trabalho, ok? Mas eu faço isso, eu coloco um nome em cada célula. Em compensação, quando eu venho aqui na minha área de trabalho, ele está buscando por este nome. Ele vai lá no formulário, por esta fórmula que nós temos aqui, que é a fórmula chamada indireto. Não sei se você conhece essa fórmula, se já viu alguma vez na sua vida. Assim como tem um PROC-V, tem um PROC-H, tem um CORRESP, índice.
O indireto é uma fórmula de pesquisa. Ela busca alguma coisa em algum lugar, ok? E ela está buscando no indireto do A17. O que tem no A17? No A17 tem o nome da célula. Então ele vai buscar naquela célula que ela tiver e traz para cá. E ele está perguntando se está vazio. Porque aqui, por exemplo, está vazio. Então, se está vazio, ele traz aspas e aspas, ou seja, ele deixa o campo vazio. Se o campo lá está preenchido, ele traz o dado. Está vendo esses numerozinhos aqui? Esses numerozinhos aqui eu estou contando quais são as células obrigatórias. Então, por exemplo, aqui ó, o telefone é obrigatório, o CNPJ não é, mas o pessoa físico-jurídica, que na verdade é o cliente, fornecedor é. Então, esses caras aqui são obrigatórios, esse aqui é obrigatório, e repare que aqui embaixo tem uma continha, 5. Certo? Então ele contou 5 e eu tenho que ter pelo menos 5 campos preenchidos, que são 5 campos obrigatórios. Então essa é uma maneira que eu faço lá no processamento para garantir a qualidade do meu formulário. Quando eu termino aqui para atualizar o cadastro, lembra que no nosso exemplo anterior também tinha o mesmo botão, o botão limpar e o botão atualizar? Acontece que não consigo jogar estes dados aqui no meu cadastro, sabe como? O que eu vou jogar no meu cadastro são estes dados aqui, estes. Então o que eu faço? Na verdade a minha macro vai fazer assim, vai copiar isto aqui. Isso aqui são fórmulas, né? Provavelmente, vamos supor que ele vai jogar para o lado de cá, vai colar especial valores aqui, ok? Daí ele vai pegar isto aqui, vai copiar novamente e vai colar aqui no meu banco de dados com aquela famosa opção de colar especial, vai achar a próxima linha vazia e vai dar um colar especial e vai transpor esses dados, ok? Só os valores e formatos de número. Legal? Então, aliás, nem formatos de número, porque os formatos estão aqui, só os valores. Então, ok. Tá vendo? Ele preencheu essa linha. Isso que eu fiz na mão, é o que a minha macro vai fazer automaticamente. Então, estou apagando, ok? Deletei. Quando eu apertar esse botão atualizar cadastro, é isto que a minha macro vai fazer. Clico no atualizar cadastro, ele diz incluiu o fornecedor 2 na base, ok? E ele ocultou a base, tá bom? Então eu tenho aqui um atalho que rezibe a base. É uma macro que rezibe a base, na verdade. Então vou lá olhar a base. Repare que ele gravou aqui o dado número 2. Veja que aqui os telefones estão formatados. Você vê aqui que o CNPJ está formatado, porque eu já deixei pré-formatado aqui na minha base, ok? Legal. Então, esse é o sentido da coisa. A diferença desse formulário para o outro, vamos discutir um pouquinho a estrutura dele e a característica desse formulário com relação àquele outro. Lembra que aquele outro, deixa eu ver se ele está por aqui, ele está aqui. Lembra que esse outro tinha uma coluna para cada coisa, assim, simplesmente? Né? Que eu tinha uma coluna para descrição, uma coluna para categoria, uma coluna para o documento, uma coluna para o banco. Então ele já tem uma cara de um banco de dados, não é isso? De uma tabela. Esse outro não. Esse outro aqui, ele tem um desenho de um formulário, de um papel que o cara preenche, né? De uma ficha. Então ele é diferente. Então como é que é a estratégia que eu uso para desenhar esse formulário? Se você reparar aqui em cima, você vai notar que as colunas estão muito estreitinhas, tá vendo? Por quê? Porque assim eu posso mesclar as células. Então aqui eu tenho células mescladas, tá ok? Olha aqui. Quebrar a célula, texto automaticamente, mesclar e centralizar. Então, quando a pessoa digita aqui, ele digita numa célula mesclada, certo? Então, por isso é que eu não posso transferir esse dado direto lá para o meu banco, porque aqui, na verdade, eu não tenho um dado, tá? Ou melhor dizendo, eu não tenho uma célula. Eu tenho várias células agrupadas, mescladas. Então, para eu não ter que pegar uma célula mesclada e colar numa célula que não é mesclada, o que eu faço? Eu faço essa fórmula esperta aqui, que vem aqui e busca os dados do formulário. Tá? Aqui nesse nosso exemplo a gente não tem isso, mas deixa eu ver, não, temos sim. Se eu colocar aqui o número 2,
e apertar esse botão, eu deixei a macro aqui, tá? O que acontece? Sabe o que ele faz? Essa macro é uma macro muito interessante quando você trabalha com formulário. É o que eu chamo da macro de recomposição, tá? Você já lançou esse sujeito lá no teu banco, mas você precisa completar alguns dados dele que você não tinha no primeiro dia, agora você tem. Então você quer completar esses dados. Então você traz o sujeito do banco de dados para o formulário. E esse botãozinho aqui tem essa função, tá? Você digita o serial aqui, por exemplo, serial número 1, e aperta o botão aqui, e ele traz os dados aqui da Excel Expert Brasil, certo? Então, aqui eu não vou alterar nada, então eu não preciso atualizar. Eu vou limpar o formulário. Quando eu limpo o formulário, sabe o que ele faz? Ele coloca aqui o próximo serial disponível, porque ele entende o seguinte: se eu limpei o formulário, é porque eu quero inserir alguém, tá ok? Então essa é a ideia de fazer uma inclusão. Desculpa. Agora, se eu quiser pegar alguém que já existe, eu coloco lá número 2. Aperto o botão. Ele me trouxe aqui um fornecedor existente, após alterações, atualizo, ok? Ok. Então eu vou alterar os dados desse nosso amigo aqui. Por exemplo, eu vou colocar um endereço para ele. Rua XYZ 123. Tá certo? Bairro. Aqui em Curitiba tem um bairro chamado AU. Legal, né? UF Paraná, cidade de Curitiba. Legal. Bacana. Vou colocar o CEP lá, 82-333-444. Legal? Muito bem. Então eu completei a ficha desse sujeito, não foi? Ora, se eu completei a ficha dele, eu tenho que atualizar o cadastro. Então eu vou atualizar o cadastro. Aí ele diz: atualizou o fornecedor 2 na base. Na verdade, essa mensagem sempre fala em fornecedor. Pode ser cliente ou fornecedor, para ele é indiferente, tá? O que acontece é que, como ele ocultou aqui a minha base de dados, ele acabou voltando para essa planilha tabelas aqui, tá? Mas lá no nosso sistema, não. No nosso sistema, quando você oculta, ele volta para a planilha do formulário. Entenda que essas pequenas coisas são importantes para a funcionalidade do teu sistema. Se eu estou digitando um sujeito, aperto o botão atualiza, ele vai lá e guarda, ele tem que voltar aqui para eu cadastrar uma outra pessoa, um outro fornecedor. Então, ele tem que voltar aqui, ele não tem que voltar em qualquer outro lugar. E quando ele volta aqui, tem mais, ele tem que voltar neste campo. E repare que o meu sisteminha é inteligente o suficiente para fazer o seguinte: para já pegar o próximo serial e dizer: olha, o próximo sujeito é o número 3. Tá? E aí ele vai lançar os dados do sujeito número 3 e vai acrescentar o sujeito número 3 lá na base. Vou mostrar a base aqui novamente. Ó. Então a base tá assim com 2 sujeitos. Repare que ele já atualizou os dados aqui da rua XYZ, do bairro AU, não é isso? E as tabelas continuam aí, ok? Então, por exemplo, aqui no estado, eu poderia fazer uma validação de dados, né? Porque eu quero não colocar qualquer estado. Como é que eu faço? Só lembrando, eu seleciono essa célula, a minha planilha tem que estar desprotegida, deixa eu conferir se ela está desprotegida, então eu venho aqui em dados, validação de dados, e digo assim, ó, configuração, eu quero usar uma lista. Aí suponha que você não lembra o nome da lista, tá ok? Você dá um F3 aqui, ele traz todos os nomes de coisas que tem aqui, tá? Se não me engano, a minha lista se chama UF, certo? Ou então ela está sem nome. Ah não, o F, não, está sem nome, eu vou ter que dar um nome para ela. É mais seguro sempre dar um nome para ela. Então eu venho aqui na tabela, seleciono tudo isso aqui, Shift, Ctrl, seta para baixo, seleciono essa tabela e digo para o Excel assim, olha, fórmulas, cria um nome para mim usando a linha de cima. Ok. Então ele criou uma tabela chamada UF, ok? Então agora eu vou usar essa tabela UF para validar. E também vou fazer uma outra coisa com essa tabela, né? Eu vou clicar aqui e vou classificar em ordem alfabética, ok? Então, só que ficou a palavra UF lá no meio. Ctrl Z, vamos voltar. Eu tenho que dizer o seguinte: dados, classificar, dizer que ela tem cabeçalho, ok?
Agora vai ficar em ordem alfabética. E continua chamando o F. Bacana, eu venho aqui no formulário e falo assim, ó, nesta célula aqui eu só aceito dados da tabela UF. Então a tabela é a lista e a fonte é F3. Eu vou procurar aqui o F, ok. Eu vou colocar o F aqui como a minha tabela de validação. Ora, quando eu faço isso, o Excel automaticamente cria aquela setinha que facilita para o nosso usuário escolher um estado aqui, né? Por exemplo, ele quer escolher o Paraná, ele vai em ordem alfabética, então ele vai achar aqui Paraná. Ok? Então, essa é a ideia de um formulário mais complexo um bocadinho. Então, qual que é o macete? É fazer colunas estreitas, que você pode fazer um campo desse tamanho, um maior, um menor. E se você tiver que inserir dados aqui? Até tem uma pessoa que me mandou um e-mail, né, um dos nossos aí amigos e alunos, querendo saber, poxa, mas se eu quiser colocar mais 2 dados aqui, como é que eu faço? Sabe o que eu faço? Repare que eu tenho uma linha aqui para dar o nome e tenho uma linha para o dado. Eu faria assim, ó, inseriria 2 linhas aqui, ou 3, tá? Insiro linhas aqui, arrumo a largura delas direitinho aqui, ajusto bacaninha para ficar bem legal, né? Coloco mais uma linha aqui para separar, se for o caso. Acho que não precisa. Precisa, tem mais uma terceira linha aqui. Então eu vou inserir mais uma linha aqui, tá? Inserir a linha, vou diminuir a altura dessa, e essa aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, por exemplo, tá? Então, criei um outro campo aqui, ó. Ctrl V. Criei outro campo aqui, tá vendo? Aí eu coloco um nome nesse campo, sei lá. Aqui tem que ser um pouquinho maior, essa aqui, coloca assim, novo campo. Novo campo. Está muito grande o nome, eu vou ajustar isso aqui, claro, né? Isso aqui é ajuste normal, não quero quebra de texto aqui, vou reduzir o tamanho da fonte aqui, porque aqui é pequenininho, tá? Aqui, criei um novo campo. Agora, se eu criei um novo campo aqui, você tem que entender 2 coisas extremamente importantes. Primeiro, eu tenho que criar na work area. Então, eu tenho que inserir uma linha aqui também na minha work area, porque aquele campo vai ter que ser trazido para cá. E mais importante, onde é que eu tenho que alterar? O meu banco de dados. Tem que ter uma coluna na mesma sequência da minha work area. Vamos supor que esse novo campo que eu coloquei, ele vai depois do endereço e antes do bairro, tá ok? Então, aqui na work area, depois do endereço, antes do bairro, vamos supor que fosse complemento, né? O pessoal usa, né? Então, vamos lá. Complemento. Legal. Então, olha só as coisas que eu teria que fazer dentro da minha metodologia. Você não é obrigado a seguir a minha metodologia. Eu sempre dou um nome para esse campo, né? Então, como esses nomes... Repare que todos os campos que são do formulário começam com a letrinha F com FR. Então, eu vou chamar isso aqui de FR complemento. Eu vou clicar aqui, FR complemento, ok? Dei um nome para ele ali, dou um Enter. Agora eu venho aqui na minha work area, insiro uma linha inteira aqui, ok? Eu posso até inserir células assim, né? Para ficar bacana. Inserir, deslocar as células para baixo. E eu vou colocar aqui, ó, FR complemento, ok? Legal. E aqui eu vou ter que criar um equivalente para ele, que é o CS complemento, que é quando eu for ler do banco de dados para cá, tá? Porque aqui é quando eu faço aquela recuperação do dado, ok? Esse lado de cá é quando eu busco do DB-N1, que eu chamo do banco de dados nível 1. Bacana. Então, olha só, esse aqui seria o complemento. Tá. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho que trazer a fórmula aqui, né? Mas, na verdade, o Excel já fez a fórmula aqui para mim, tá bom? Porque eu inseri no meio, né, da minha tabela, ele fez as fórmulas. Aqui não tem fórmula, tá? Mas aqui tem. E eu nem tive que escrever a fórmula, olha que bacana. Então agora eu vou escrever alguma coisa no complemento, tá? Vou colocar lá, Rua X 333. E agora complemento, casa. Ok? Complemento casa. Aí ele pergunta, tem certeza? Porque, olha só, como eu copiei o campo do CNPJ, ele copiou a validação do CNPJ. Eu vou dar um OK aqui, tá? Então, na verdade, eu tenho que fazer uma outra validação aqui. Eu vou fazer uma coisa mais simples aqui, né? Aqui eu quero uma validação aberta. Então, eu venho aqui em dados, validação de dados, e digo, olha, limpa tudo.
Não tem validação nenhuma aqui, pode ser qualquer coisa aqui, tá ok? Legal. Ora, olha o que aconteceu quando eu digitei aqui casa. Ele colocou casa aqui, porque é o complemento. Ou seja, ele já está processando o meu novo campo, né? Porque eu deixei muito bem planejado aqui, bem processado para essas inserções, porque a pessoa normalmente esquece, esqueci de fazer um campo que eu queria, que é o complemento. Ok. Então você consegue inserir ele no teu banco de dados, mas então você tem que fazer o quê? Depois do telefone e do endereço, você tem o complemento do bairro, você vem no teu banco de dados, insere uma coluna aqui, e coloca lá, complemento, ok? O nome que você quiser aqui, mas o importante é que essa coluna esteja na mesma posição onde vai vir o dado da work area, porque eu vou fazer assim, ó, Ctrl C, vou copiar isso aqui e vou colar no banco de dados, assim, né? Ó, colar especial, transpor valores. Então eu vou colar o sujeito aqui. Então, olha só, que o complemento é casa, e a rua é XXX, e a UF é Paraná, ok? Muito bom. Então, aqui eu já cadastrei 2 sujeitos e meio, né? O importante também é que você faça um trabalho, por exemplo, se você quer um cadastro bem mais seguro do que esse aqui, você vem aqui na Work Area e fala, ó, é que ele está contando quantos campos estão preenchidos, tá? Ele disse assim, ó, dos campos obrigatórios, só faltam 4 campos obrigatórios. Então, quando eu apertar o botão atualizar, sabe o que tem que acontecer? O correto, não sei se vai acontecer aqui, mas lá no nosso sistema com certeza acontece, é o seguinte, não aceita. Vamos ver, atualiza o cadastro. Aqui também funcionou. Tá, aparece uma mensagem do Visual Basic, do VBA, que é uma mensagem da macro, dizendo assim, faltam dados obrigatórios. Como é que ela descobriu, hein, que faltam dados obrigatórios? Se eu contar para vocês, vai perder a graça. É muito bacana quando você vê um mistério desse assim, né? É mais que nem no Sherlock Holmes. Eu estou falando do Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes mesmo fala, quando eu conto para você como é que eu descobri, perde a graça. Mas eu vou contar, ok? Como é que eu descobri que estava faltando dados ali? Muito simples. Aqui na minha Work Area, Ctrl Shift M, aqui na minha Work Area, eu tenho o contador, não é isso? E eu contei quantos tem, tá? E aqui embaixo ele contou 1. E eu quero que tenha pelo menos 5, então a minha máquina faz uma pergunta. Se esse número aqui for maior que 5, tudo bem. Se não for maior que 5, não grava. Simplesmente. É um teste super simples. Eu estou fazendo uma soma aqui, ó. Estou fazendo uma soma aqui, e aqui eu tenho um C, função C. Se o cara tiver vazio, coloca 0. Se ele tiver preenchido, coloca 1. Ora, se ele preencheu 5, vai dar 5 na soma. Simples assim, né? Muito bacaninha, né? A gente tem que ser também muito criativo, tá entendendo? Quando você trabalha com Excel. Mas não é nenhuma criatividade de artista, não. É ter ideias simples que facilitem a tua vida, tá? Então eu uso muito o Excel junto com o VBA. Não se iludam, porque o VBA não resolve tudo. O VBA é só mais uma ferramenta do Excel. O que está resolvendo o meu sistema aqui é muito planejamento. É toda essa estrutura que eu desenhei. Eu desenhei um formulário, eu desenhei uma work area, eu desenhei um banco de dados, eu criei X tabelas, ainda fiz um roteiro para não ficar perdido, ok? Vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro? Então, na verdade, eu vou até fazer diferente. Eu vou pegar esse nosso roteiro aqui no PowerPoint, porque ele já está aqui, né? Então, vamos lá. Nós já tínhamos passado por esse pedaço aqui. Considerações sobre o formulário, principalmente nesse segundo caso, ok? Que nós temos um banco de dados de clientes e fornecedores. Existe um negócio no banco de dados chamado chave. A chave é um identificador único de um registro. Assim como minha base de dados só pode ter uma linha de títulos que identifica cada coluna na vertical,
Na horizontal, o que identifica cada registro é a chave. No nosso caso, a chave é aquele número serial automático que eu coloquei. O primeiro fornecedor é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3 e assim por diante. À medida que eu cadastro 200 sujeitos, o próximo serial é 201. Então, o sujeito número 200 não muda nunca. Se algum dia excluiu 200, aquela chave vai embora junto com ele. Não tem mais o sujeito 200 no meu banco de dados. Vai ter o 199 e vai ter o 201, entendeu? Outra coisa importante demais num formulário, até num formulário mais complexo que você vai desenhar, é que você não deve limitar o usuário em termos de quantidade de dados. No nosso caso, abrimos 36 linhas para digitar lá na agenda, né? Nesse nosso caso aqui, nós estamos cadastrando um sujeito, tá? Só um. Então, aqui não tem muito problema de limite, mas, por exemplo, vamos supor que eu escrevo um campo aqui de endereço desse tamanhozinho assim. Aí é maldade, né? Como é que o cara vai escrever um endereço num campo desse tamanho? Ok? Vamos supor que ele podia ter 2 endereços. Se o cara pode ter 2 endereços, você tem que abrir um conjunto de campos para o endereço 1, um conjunto de campos para o endereço 2, tá? E se você aumentar campos aqui, você tem que aumentar campos aqui na work-area, tem que aumentar colunas no teu banco de dados, tá claro? Muito bom. Então voltamos aqui no PowerPoint. O formulário tem que ser o mais intuitivo possível. Assim, a pessoa bate o olho e sabe o que tem que fazer, né? Esse aqui é o CNPJ. Aqui é o Estado. Aqui é o bairro. Legal. Então, ele vai diretamente, né? Ele trabalhou 2, 3 clientes, ele já dominou o formulário, tá ok? Uma coisa que pode ser necessário, que eu chamo de padrões ou defaults, é o seguinte. Vamos supor que você precisa sempre de ter uma cidade no teu cadastro. Legal? Então, o que é que eu costumo fazer nesse caso? Olha o que é que eu costumo fazer. Vamos supor que se o cara não preencher nada, eu quero que apareça aqui a cidade de Curitiba. Bacana? Então, eu já deixo preenchido Curitiba e Paraná. Porque o sujeito depois pode mudar, mas se ele não mudar, eu já preenchi esse dado para ele, entendeu? Como é que eu faço isso? Na hora que eu limpo o formulário. Quando eu limpo o formulário, eu limpo tudo e eu venho aqui nessa célula e escrevo Curitiba. E nessa aqui eu escrevo Paraná. Eu vou dar esse exemplo para vocês no VBA, para vocês verem que o VBA não é nada tão complicado assim. Primeiro eu tenho que saber o nome desse campo, que não tem nada a ver com o VBA. Esse campo se chama FR-UFN1, ou seja, nível 1, UF que é a unidade da federação, FR porque é formulário. FR cidade N1, ok? Então essa é a lógica do nome, FR-UFN1, FR cidade N1. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou alterar minha macro que limpa. Aí eu preciso saber qual é a macro que limpa. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito nesse botão e pergunto qual é a macro que está atribuída nesse botão. Ele responde para mim, a macro é a limpa form CAD. Eu mando editar essa macro. Olha como é que a macro trabalhou. Olha, ela veio aqui e limpa... Aqui não é essa macro, é a limpa form. Vamos ver aqui. Limpa form. Não. Deixa eu ver qual que é a macro que ele colocou lá. É limpa form, nem isso, né? Então ela não está aqui nesse módulo, não. Principais, atualiza. Auxiliares. Não. Deixa eu dar uma olhada de novo que eu fiz alguma coisa errada. Vamos lá. Eu vou clicar aqui, botão direito, atribuir macro. Ele vai me dizer o seguinte, que é a AX limpa form CAD. Então eu vou editar. É essa aqui de cima. Eu estava olhando a de baixo, mas não é essa, né? É aqui de cima. É o nome da macro, esse AX limpa form CAD. O que ele faz? Ele vem aqui, força a limpeza da área inteira. Eu dei um nome para a área inteira, então ele dá um comando clear content desse comando. E ele preencheu aqui um default, tá vendo? Qual é o default? Ele diz assim, o próximo código. Então, repare que mesmo quando eu limpo o formulário, já tem um que eu chamei de default. Default esse aqui, o 03 é o default. Você não precisa preencher esse dado. Eu vou colocar mais um default, vou colocar o F. Eu vou dizer que o F sempre é Paraná. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, nessa mesma macro que eu estava olhando aqui, eu faço assim. Ele está limpando repare um detalhe, ele está limpando na work area, tá ok? E depois ele está jogando aqui na work area o cara e depois ele está puxando os dados aqui,
a partir do CS. Então, o que eu faço? Muito simples, eu digito o dado no CS, tá entendendo? Eu faço assim, range CS UF, que é esse aqui, eu copio isso aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, e digo assim, ó. Opa. Fiz um erro aqui, vamos lá. Vamos de novo, range CS UF. Então, para não ter que escrever, eu dou um Ctrl C. Clico aqui, esse meu mouse está com problema. Então, vamos lá, vou escrever para não dar problema aqui. Aqui, Enter, vou escrever range, abre parênteses, range, abre parênteses, aspas, CS UF underline N1, que é o nome que eu dei para aquele campo. Eu digo assim, é igual aspas PR. Ou seja, quando ele preencher, jogar esses dados lá para o formulário, já vai aparecer o Paraná. Vamos ver isso funcionar? Ó, só alterei aqui, nada mais. Agora eu vou limpar o formulário, tá? Eu vou apagar o Paraná aqui, tá ok? Vou limpar o formulário. Ele traz o Paraná. E traz o 3, o 4, que é o próximo serial disponível. Então, isso aqui é o que eu chamo de um default. Você já deixa previamente preenchido, porque se é isso que o cara quer, ele já ganha tempo, não preenche esse dado. E esse dado, obviamente, está dentro do padrão. Mensagem de apoio ao preenchimento eu já mostrei para vocês. Mensagem como aquela lá. Olha, aqui só vai os números do CNPJ. Digite uma data deste ano. Informações que ajudam o sujeito a preencher o formulário corretamente. Deve alertar sobre erro de digitação, que é exatamente todo o processo de validação que a gente fez. O visual tem que ser simples, tem que ter um bom tamanho de fonte, um bom espaço para ele preencher as coisas, e a proteção para evitar a destruição acidental dos componentes. Como é que é isso? Deixa eu explicar isso para você. Vamos lá. Onde ele pode digitar? Nessas áreas. Confere? Nos campos que a gente deixou como mesclado. Então, o que eu faço desses campos mesclados? Além de deixar ele mesclado, eu deixo ele desprotegido. Como que eu faço isso? Eu seleciono cada um desses campos aqui, ó. Posso selecionar com o Ctrl, posso selecionar um por um, tanto faz, né? Botão direito, formatar células, e eu vou tirar o bloqueio destas células. Por quê? Porque mesmo quando o formulário está protegido, estas células onde o Zezinho digita não podem estar protegidas, tá claro? Então eu venho aqui na proteção da formatar células, essa janelinha que você conhece pra caramba, usa todo dia, toda hora, é essa janelinha aqui que tem a proteção. E veja que não está bloqueado. Por quê? Porque eu desativei o bloqueado nestas células. Então, quando eu faço isso, e depois eu venho aqui na guia revisão e protejo a planilha, e dou um OK aqui, o que vai acontecer? O Excel não deixa mais a pessoa clicar nos outros campos. Então, ela só vai trabalhar assim, ó, só nos campos desbloqueados, tá vendo? Então, ela vai ficar passando de um campo para o outro. Quando chega no último campo, ele volta para o primeiro, ok? E vai embora. Na verdade, eu deixei a célula A1 desprotegida de malandragem. Mas o importante aqui é que ele está indo só nos campos que ele pode preencher. Não é isso? Então, todas essas funcionalidades você vai agregando no teu sistema aos poucos, tá? Você não tem condição de entender tudo isso de uma vez só. Mas lembra, por exemplo, que para fazer isso aqui eu não preciso de VBA nenhum. Eu usei um comando formatar células e usei um comando proteger planilha, só isso. E ele funcionou, e ele criou um formulário muito inteligente, porque a pessoa usa o tab aqui, ó, e vai pulando de campos, né? É uma beleza para facilitar a velocidade dele digitar. Ele pode cadastrar um punhado de gente uma vez. E ele já não escreve Paraná, porque Paraná é o padrão. Agora, se ele tiver que escrever Pernambuco, bom. Aí ele vem aqui e troca o Paraná pelo Pernambuco, ok?
Tem aqui, pega o Pernambuco. Legal. Mesmo quando ele limpar o formulário, o Pernambuco vai voltar para o Paraná. É isso que vai acontecer aqui. E ele vai dizer que o próximo sujeito é o número 4, que é a minha chave deste banco de dados. Então, o banco de dados, de novo, vai crescer, crescer, crescer. Você vai empilhar aqui 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas aqui. E quando você for trabalhar com ele, você não vai deixar ele visível, tá? Você vai criar uma consulta que você já tem aí no seu arquivo, onde você faz critérios. Eu falo, me mostra todo mundo que é de Curitiba, me mostra todos os Zezinhos, me mostra todo mundo que está na rua XYZ. Sabe como? Você pode pesquisar por CNPJ, por telefone, por qualquer coluna. Resumindo, você pode consultar o teu banco de dados. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro pilar e ele é um pilar muito forte. Quanto melhor a sua entrada de dados, melhor o teu sistema. Não percam a nossa próxima aula, que provavelmente vai ser gravada, ok? Porque nós queremos evitar essas confusões aí com problemas de aula ao vivo, tá? Nós vamos ter também a nossa semana de Excel, que você não pode perder, você já sabe, você já está inscrito na semana de Excel, com certeza. A semana de Excel vai ter muito conteúdo bacana para você. Estas aulas vão estar disponíveis para você no YouTube, vão estar disponíveis com um link especial para você que é do nosso clube aqui. Nós só vamos disponibilizá-la no YouTube depois, tá certo? Nós vamos deixá-la primeiro para os nossos participantes, ok? Um link específico, e futuramente isso aqui vai fazer parte do nosso acervo do Excel, que com certeza vai ser muito grande. Não percam também então a explicação sobre o processamento, o armazenamento e como que se faz consultas no Excel. Muito obrigado, até uma próxima, um beijo para vocês todos, um abraço bem forte, tchau.